Pai, nós estamos mais uma vez diante do Senhor e diante da Tua Palavra. A Tua Palavra, ela é fiel ao Senhor e fiel a nós, ó Pai. Então agora que o Senhor possa encher os nossos corações, encharcar os nossos corações agora com a Tua verdade, com a Tua Palavra, Deus, que liberta, que transforma, que restaura, que cura, que transforma e tira todos aqueles que estão oprimidos dentro de prisões, de jaulas da vida, Deus, para um caminho de vida, para um caminho de vitória, para um caminho de bênção. Então que o Senhor aplique essa palavra agora, personalizada para cada coração que está aqui nessa noite, e aqueles que nos assistem em casa também, através do canal da igreja, em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos para a palavra do Senhor. Eu quero começar falando, como eu falei de manhã, com relação à fidelidade. É algo que precisa ser construído, a gente precisa ser ensinado a ser fiel. A gente não nasce fiel. A gente precisa ser levado para esse ambiente de fidelidade, de compreensão dentro da palavra de Deus, da importância da fidelidade, em todos os âmbitos da nossa vida, na sociedade, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios. Dentro de casa, nós precisamos então compreender o que a fidelidade vai construir. Eu falei de manhã que a infidelidade começou na vida de José dentro de casa, quando o pai incitava ele contra os irmãos, dizendo que ele era o preferido. E os irmãos conseguiram identificar isso na vida de José muito cedo, que o pai tinha um amor diferente, que o pai tinha um amor especial, que Jacó, no caso Israel, tinha um amor que era um amor diferenciado por aquele jovem José. Olha só o que diz a palavra de Deus. Olha a intenção da destruição do fiel, destruindo o fiel. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Ele fugia da aparência do mal. Ele evitava ficar perto da dona Potifa. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Gênesis 39, 10 e 11. Interessante, sempre tinha outros empregados na casa, né? Quem será que teve a ideia brilhante de dar folga para todos os outros empregados naquele dia e disse: pode todo mundo ir embora, vai cuidar dos teus afazeres, vai cuidar da tua casa, vai cuidar da tua família? Foi a mulher de Potifar, porque ela já estava insistindo em destruir a fidelidade de José. Só para você se colocar no texto, José então, ele vai ao encontro dos seus irmãos, o pai pede para ele ir no campo, onde os irmãos estavam apacentando os rebanhos de Israel, e ele diz: vai ver como é que estão os rebanhos, e vai ver como é que estão os teus irmãos, e ele vai, e ali ele é arrancado a túnica dele, eles têm inveja e ciúmes dele, jogam ele dentro de um poço, passa a caravana dos ismaelitas, eles vendem, e ele agora é comprado por Potifar, e vai parar na casa de Potifar como escravo, mas rapidamente esse jovem, bonito, forte, inteligente, mas temente a Deus, ele se destaca, e ao se destacar, Potifar tira ele daquela posição de escravo, e coloca ele na posição de escravo. Ué, pastor, não tirou? Agora ele é um escravo administrador, mas continua sendo um escravo de Potifar. E Potifar começa a ver que a mão de Deus era em favor de José, e aquela bênção que era derramada sobre a vida daquele jovem, José alcançava a família, alcançava a casa, e alcançava os negócios, e alcançava o rebanho de Potifar, e Potifar diz: eu vou ficar com esse cara aqui do meu lado, porque Deus é com ele, Deus vai abençoando José, e quanto mais Deus abençoava José, a bênção respingava onde? Em Potifar. É isso que está acontecendo. E nesse contexto, a mulher de Potifar, a dona Potifa, ela se encanta por aquele jovem, e ela começa tentando seduzir José de várias formas, e ela vai se insinuando cada vez mais, e ele vai resistindo, e ele vai fugindo, e o texto vai dizer que ele evitava ficar perto dela, ele evitava ficar perto do pecado, ele evitava ficar perto da tentação, ele fugia da aparência do mal. E aqui cabe um parênteses, às vezes nós queremos enfrentar o mal, e esse jovem me ensina que ele evitava o caminho tortuoso para a vida dele. E ele evitava ficar perto dela. A tentação, então, ela é contínua na vida daquele jovem. Não foi uma vez que ela tentou, não foi duas vezes. O texto não fala, mas várias vezes ela foi tentando a vida de José. Deixa eu tomar água.
É assim mesmo. Então ela vai tentando o quê? Destruir o quê? Um homem fiel. Quantas vezes se levantam pessoas que vêm com a intenção de nos destruir? Quantas vezes nós recebemos propostas que o cunho e a intenção por trás daquela proposta é nos destruir? E nós não percebemos, e nós vamos nos enredando e nos enrolando com aquela proposta que nós recebemos, e muitas vezes somos iludidos e ainda achamos, é de Deus essa proposta. Só que José sabia quem ele era, ele sabia a função que ele ocupava, e ele vai falar para a esposa de Potifar dizendo, olha, ele me colocou dentro de casa porque ele confia em mim, ele me colocou aqui dentro dessa casa para administrar os bens, administrar essa casa, e tudo que eu falo aqui, os outros empregados, os outros escravos obedecem. Mas teve uma coisa que ele colocou um risco aqui e disse, não toca na minha esposa. E José, então, entende esse princípio, então, e ele está sendo o quê? Perseguido. Muitas vezes nós somos perseguidos. Qual é a diferença? É que muitas vezes nós cedemos. E esse jovem não vai ceder. E olha que ele já vem de um buraco, ele já vem de um poço. E agora ele está lá na casa de Potifar. Porque o proposta do pecado, o pecado sempre vem com proposta para mim e para você. Abandona um pouquinho a Deus, não dá nada. É só dar uma pecadinha aqui, uma pecadinha ali, pastor, é só um pecado. É só algo que eu fico com os meus olhos presos, que chama a minha atenção. São propostas que vêm, às vezes, muitas vezes, propostas indecentes que nós vamos caindo. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo, vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o que para trás? O manto. O manto na mão de quem? Dela, da dona Potifa. Assim como os irmãos dele pegaram a túnica dele, jogaram ele dentro do poço e mataram ali uma ovelha, um cabrito, e depois lançaram o sangue em cima daquela manta. Agora ela faz a mesma coisa, ela pega a capa dele para acusar ele. Novamente eles estão falsificando o quê? Provas contra o fiel. Assim como os irmãos queriam mandar e mandaram aquela túnica para o seu pai, dizendo que ele tinha sido despedaçado por uma fera. Agora a gente vai ver o quê? Acontecendo novamente. Agora ela fica com aquela capa de posse dela, nas mãos dela, para acusar José. Um homem que se manteve íntegro. 2 vezes ele perde uma peça de roupa. A túnica com seus irmãos e o manto agora na casa de Potifar. 2 vezes ele é o quê? Sequestrado, e agora ele sai do poço sem a túnica, e ele é vendido como escravo, e agora ele vai sair da casa onde ele está como escravo administrador, e é colocado dentro do quê? De uma jaula, de uma prisão. As 2 vezes ele é injustiçado, mas ele continua calado. Como nós lidamos quando nós somos injustiçados? Ou nós entendemos que estamos sendo perseguidos ou injustiçados por alguma coisa que acontece na nossa vida? Como nós lidamos? Esse homem ele me dá exemplos de como eu devo lidar, quando eu me sinto injustiçado com alguma coisa que está acontecendo. Então a proposta do pecado sempre vai ser algo tentador, ninguém vai descobrir, não tem nenhum funcionário aqui, eu mandei todos embora, só está, José, eu e você. Eu imagino ela falando, isso não está na Bíblia, na minha cabeça eu fico imaginando ela querendo seduzir aquele jovem. Não tem ninguém aqui, ninguém vai saber, Potifar não vai saber. E José diz não, mais de uma vez José diz não, e de novo José diz não, e mais uma vez José diz não. Por quê? Porque esse homem, ele é um guri, ele é um jovem fiel aos seus princípios. E princípio é algo que tem que ser na nossa vida inegociável. Olha só, ele é injustiçado, então. Chamou os empregados, ele disse, vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Gênesis 39, 14. O amor pecaminoso muda para o ódio. O amor, quando ele não é correspondido, principalmente um amor que vem nas escondidas, ou seja, um amor que é pecado, ele vai virar rapidamente para o ódio. Ela tentou várias vezes aquele jovem, ela tentou. Como ela viu que não ia ter possibilidade de vencer sobre a integridade de José, o que ela faz? Aquilo que era alvo do desejo dela,
que ela desejava, olhava para aquele jovem como um troféu, e ela desejava José, agora isso vira e ela começa o quê? A odiar José, porque ele não cedeu à tentação dela. Então esse amor, que é um amor através do pecado, ele pode ser o quê? Facilmente ser transformado em ódio. E ela chama os funcionários e diz, olha, está vendo, ele veio me insultar, ele veio insultar a casa de Potifar, ele tentou contra mim, ele tentou me agarrar. É isso que ela está dizendo para os seus empregados, e ela vai repetir. Ele é acusado então injustamente, e ela vai repetir essa frase para quem? Para o seu esposo. Então repetiu-lhe a história, aquele escravo hebreu que você nos trouxe, aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Gênesis 39, 17, 18, tentando destruir a santidade. Tem pessoas que não gostam da santidade. Eles zombam da santidade, de você se guardar, de você querer ser santo, de você desejar viver uma vida de pureza, de santidade em todas as áreas. E eles chegam e fazem propostas e vão dizer para você para que se guardar, para que ser santo, para que ser fiel a esse Deus, para que ser fiel à tua esposa, para que ser fiel nos teus negócios. Você está com uma grande oportunidade aqui, você pode ganhar muito dinheiro. Por que ser fiel? Por que se manter fiel? Por que preservar a tua santidade, a tua integridade diante do que está acontecendo? Todo mundo vai levar um pedaço dessa pizza, pastor. Mas você não. Porque você é um homem e uma mulher íntegro diante de Deus. E você não vai se corromper, como muitos se corrompem. Então esse homem, José, está sendo acusado novamente injustamente. E novamente se levanta contra ele um furor de Satanás, um furor de perseguição. E agora ele vai parar, depois desse fato, ele vai parar dentro da cadeia. Imagine você ter que ficar alguns anos preso. Pior é ficar preso injustamente, sem ter cometido nada, sem ter cometido nenhum pecado. Não, pelo contrário, se manteve íntegro diante da situação e mesmo assim ele vai parar dentro da cadeia. E você pode estar pensando, por que Deus não fez nada? Deus fez. Deus permitiu ele ir para dentro da cadeia. Sabe por quê? Porque Deus tinha um projeto muito maior. Porque se José fica na casa de Potifar, Potifar ia ser abençoado, e já estava sendo abençoado. Só que quando José vai para dentro do presídio, vai para dentro da cadeia, e Deus tem um propósito, e o propósito dele vai se cumprir na vida de José, ele vai abençoar não apenas o Egito, mas ele vai abençoar Israel, ele vai abençoar a sua família. Veja, se ele continua na casa de Potifar, só Potifar ia ser abençoado. Agora, quando o propósito de Deus vai se cumprindo na vida desse jovem, desse homem, José, não é mais apenas Potifar, todo o Egito é abençoado, e também o seu pai e os seus irmãos também são abençoados. Muitas gerações são abençoadas a partir daquilo que você vai entregar diante de Deus, daquilo que Deus te colocou nas tuas mãos, para você fazer, para você realizar. Ele não entendia a grandeza daquilo que ele ia passar, ele entendia do sofrimento que ele estava passando. Imagine a cabeça daquele homem dizendo, nossa, meus irmãos me rejeitaram, me jogaram no poço. Fiquei preso no poço, me venderam como escravo. Fui parar na casa de Potifar, as coisas parecem que começaram a melhorar, já estou respirando. Agora vem essa mulher, essa enviada das trevas, do mal, e olha onde eu vou parar. Eu quero te dizer que o propósito de Deus vai se cumprir na vida de José, se cumpriu, e o propósito de Deus se cumpre na tua vida, a partir daquilo que você apresenta diante de Deus. Mas sabe por que cumpriu na vida de José? Porque ele se manteve íntegro, justo, porque ele se manteve fiel, e ele buscou uma vida de santidade. Por isso que o propósito de Deus pôde se cumprir na vida de José. E se não fosse José, pastor, Deus ia levantar outra pessoa, Deus ia fazer outra coisa. Deus ia cumprir o propósito dele, o plano dele vai acontecer. O que eu quero te dizer com isso? Jesus vai voltar, meu irmão. Nós querendo ou não querendo, um dia Jesus vai voltar e vai buscar a igreja. Mas ele vai buscar quem? Os fiéis. Ele vai buscar quem? Os santos. Quem é santo aqui? Levanta a mão. Não tem alguns que ainda não. Nós somos santos, porque a Bíblia diz que nós somos santos. Então esse homem, ele é acusado injustamente. Alguém aqui já foi acusado injustamente?
Você já foi acusado de algo que você não fez, que você teve que pagar, que você teve um prejuízo por alguma coisa que aconteceu que você diz assim, mas eu não fiz. Pois é, ele não fez, mas ele se manteve calado. Ele não murmurou, ele não reclamou, ele não disse, eu estou sendo injustiçado, Potifar, olha, tua mulher enganou, ela mandou, ele não fala nada. Porque esse homem, ele permanece o quê? Fiel a Deus. A primeira coisa que acontece comigo quando eu me sinto injustiçado, eu quero botar a boca no trombone. Eu quero que todo mundo saiba. Eu estou sendo injustiçado aqui, eu estou sendo perseguido. Estou sendo perseguido pelas ovelhas na igreja. Eu estou sendo injustiçado, eu estou sendo perseguido aí na rua porque eu falei algo. A primeira coisa que a gente quer fazer, às vezes, é ir para as redes sociais se defender. Ou falar coisas, dizer, olha, coitado de mim, olhem para mim. Eu estou sendo perseguido injustamente. Esse homem não faz nada disso. Porque ele tinha um relacionamento com Deus que era muito maior do que essa injustiça que ele estava passando. Imagine se cada injustiça que eu e você passarmos, nós tivermos a necessidade de estarmos nos justificando. Eu falei isso de manhã. O cristão não tem que se justificar. Porque quem nos defende é Deus. O problema é que nós queremos nos defender na nossa força e no nosso braço. E queremos que as pessoas muitas vezes olhem para nós e ainda sintam pena de nós. Ele está sendo procurado, ele está sendo injustiçado. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E José vai nos ensinar isso. Ele é acusado então injustamente, condenado sem se defender. Ele nem teve julgamento, ele já foi condenado pelos irmãos, foi condenado pelo próprio pai, que faz os irmãos o rejeitarem, e agora ele é condenado sem se defender, sem chamar o doutor Fabiano e dizer, vem aqui Fabiano me defender nessa causa, porque eu não cometi esse crime. Esse homem ele é condenado sem se defender. É que o Fabiano é meu advogado, ainda bem que eu não precisei ainda dele, não vou precisar, mas ele é meu advogado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou aonde? Na prisão. Mas ele não está cumprindo o propósito de Deus, tá? Gênesis 39, 20. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferro. Salmo 105, 17 e 18. Você está achando que na cadeia, na prisão, José ficou de boa no início? Você está achando que José ficou assobiando dentro da cadeia? Você acha que José ficou caminhando, tomando banho de sol na cadeia? Olha o que o texto de Salmos está dizendo, que José colocaram nos pés deles e apertaram com grilhões o pé dele e foi posto em ferros, preso, algemado, trancado. Esse homem que é condenado mais uma vez sem se defender. E a pergunta que eu faço para mim e para você, será que nós, se estivéssemos no lugar de José, iríamos suportar 2 vezes ser condenado, sendo injustiçado? Será que eu ia aguentar? Será que você ia aguentar essa perseguição? Será que nós seríamos condenados sem nos abrirmos os nossos lábios para nos defender? Porque é isso que esse homem faz, ele é condenado sem se defender. E ele continua fiel àquilo que ele aprendeu. Fiel aos princípios. Mas esse homem, mesmo na cadeia, mesmo no presídio, esse homem ele é cuidado por Deus, gente. Ele foi cuidado por Deus contra os irmãos dele. Deus cuidou dele dentro do poço. Deus cuidou dele durante... Ele estava na caravana como escravo. Deus cuidou dele na casa de Potifar. E agora, mais uma vez, Deus vai cuidar desse homem agora dentro da cadeia, dentro da jaula. Mas o Senhor estava com... Com quem que Deus estava? Com José. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Olha só. Um homem que está com os pés algemados, com grilhões, com ferros, Deus está tratando ele com bondade. E concedeu-lhe a simpatia de quem? Do carcereiro, que tinha a chave, né, Darcy? Para soltar aqueles grilhões. Do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia, por tudo que acontecia. Imagina, solta esse menino aí. Tira os grilhões do pé dele, tira essas algemas aí. José, vem aqui, é o seguinte, eu vou te soltar, mas Deus está sendo bondoso com você, mas você vai cuidar desses presos para mim. Cuida dessa prisão para mim, administra essa prisão para mim, José. José, então, agora ele passa a cuidar e administrar a prisão. E eu tenho certeza que aquela prisão não teve mais
nenhuma revolta lá dentro. Não teve mais tentativa de fuga agora, porque agora tem um homem de Deus que está posicionado aonde Deus o colocou para realmente mudar a história daquela nação. E Deus está olhando para você nessa noite e para mim, Ele está procurando um homem, uma mulher, para Ele mudar a história de uma família, para mudar a história dessa nação, para mudar a história do Brasil, para mudar a história de Curitiba, mas Deus está procurando um homem e uma mulher. É isso que Ele faz aqui. Ele procurava um homem. Então esse homem agora ele passa a ser responsável por tudo que acontecia dentro daquela cadeia. Deus está conosco em todos os momentos. Acredite, Deus está com você. No maior vale que você possa passar na tua vida, Deus está com você. Na maior alegria que você possa ter na tua vida, Deus está com você. Na maior angústia e tristeza da tua alma, Deus está com você. Ele está com cada um de nós. Então esse homem ele é cuidado por Deus em todos os momentos da vida dele. Você já se sentiu cuidado por Deus em alguns momentos da tua vida? Eu já me senti em vários momentos da minha vida cuidado por Deus. Mas também teve dias frios na minha alma que eu achei que Deus tinha me largado. Que Deus tinha, que o trem da eternidade fez a curva muito rápido e eu caí do trem. Eu falei, Deus, o trem está indo embora e eu estou ficando. Porque tudo está dando errado aqui na minha vida. E Deus falou, você nem caiu do trem. Você está sonhando pensando que caiu do trem, mas você está comigo. Mas principalmente eu estou com você. Deus está conosco, Ele cuida de nós, Ele cuida dos seus. E ele continua então, o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Olha só, gente. O carcereiro não se preocupava com nada que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José. E lhe concedia bom êxito em tudo que ele realizava. Gênesis 39. José não se defende das acusações, nem busca justificar-se. Esse homem que é cuidado por Deus, ele não tem tempo para ficar se justificando, para ficar se defendendo. Sabe o que ele está fazendo? Ele está dizendo, Deus, eu estou aqui. Deus, eu continuo buscando a tua presença. Eu continuo buscando me manter íntegro. Deus, eu continuo buscando a dependência, a depender totalmente do Senhor. É isso que esse homem vai me ensinando. Ele não tem tempo para perder. Por quê? Porque ele sabia que a mão do Senhor estava sobre ele. Ele podia não ter a compreensão, e com certeza ele não tinha a compreensão do todo que Deus iria realizar. Ele jamais, se você chegasse na cadeia e perguntasse, é o seguinte, José, o que você imagina ser quando você crescer? Não é assim que a gente pergunta para os nossos filhos? Qual a tua profissão? O que você quer ser? Se o carcereiro chegasse para José e dissesse, José, o que você quer fazer? Olha, eu só quero sair dessa cadeia, eu só quero ser livre. Provavelmente todos nós iríamos dizer a mesma coisa. Eu só quero de volta a minha liberdade, o meu direito de poder me locomover, de ir para os lugares e voltar sem estar dentro dessa cadeia. E se alguém dissesse para ele assim, pois é, mas eu estou pensando em te colocar como governador aqui dessa terra. Ele daria risada, com certeza, provavelmente. E se fosse nós, então, se fosse eu ia cair na gargalhada. Eu ia dizer, você está de brincadeira comigo, né? É a piada, aí eu ia dizer, é 1º de abril? É 1º de abril porque é o dia da mentira. Não tem que ter dia da mentira, tem que ter o dia da verdade. E a verdade é Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida. Esse homem, então, ele é cuidado por Deus em todos os momentos. Eu quero dizer uma coisa para você, você é cuidado por Deus. Deus, ele não perde você de vista. Deus, ele não, nem quando ele pisca, se Deus piscar, ele não perde você de vista. Deus, quando ele olha do céu, ele sabe exatamente aonde você está. Ele sabe exatamente o que você está fazendo. Ele sabe exatamente o que está dentro do teu coração. Deus, ele não perde ninguém. Deus, ele não fica distraído no céu. E Deus não vai brincar de esconde-esconde. Onde é que está o Fred? Onde é que está o Walter? Será? Vem aqui, Walter, que eu quero te encontrar. Não, Deus não perde a gente de vista. Deus, ele não vai brincar de esconde-esconde conosco. Porque ele sabe exatamente aonde a gente está, aonde nós nos encontramos. E principalmente ele sabe cada fase da nossa vida. Ele sabe exatamente qual fase você está agora. Ele sabe exatamente o que você está pedindo para ele nesse exato momento. Deus sabe todas as coisas, porque ele continua cuidou de José, ele continua cuidando de você. E eu quero passar aqui rapidamente algumas lições da fidelidade de José.
A primeira que eu vejo, Deus ele permanece sempre fiel. Deus é fiel. Deus foi fiel para José. Deus foi fiel para Israel. E através da bênção de Deus, que Deus tinha, porque Deus tinha uma aliança com Jacó. E para cumprir aquela aliança, Deus abençoou o quê? O Egito. Olha como Deus é maravilhoso. Deus abençoa uma outra nação, porque Ele tem um propósito com a vida de Jacó, com a vida de Israel, com a família dele. Por quê? Porque dali sairiam o quê? As 12 tribos de Israel. Então Deus tinha um propósito, e para esse propósito se cumprir, Deus ele não é mesquinho. Ele poderia simplesmente abençoar a vida de Jacó e a família de Jacó. Deus abençoou uma nação inteira, e a partir daquela nação, Ele abençoou o próprio Israel, abençoou a vida de Jacó, a vida dos seus filhos, a vida das suas esposas, dos seus netos, dos seus bisnetos. Ele abençoou tudo, porque Ele é Deus. Você já imaginou isso? Deus abençoa uma nação inteira porque Ele quer abençoar um homem. Ele faz uma nação inteira prosperar porque Ele tinha um objetivo de abençoar a vida de Jacó, através de José, que era o filho amado de Jacó, porque era com a esposa que ele amava, que era Raquel. Então Deus ele sempre é fiel. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Salmo 18, 25. Deus sempre se revela fiel aos seus filhos. Eu quero que você entenda isso. Ele é fiel. E a fidelidade dele não está atrelada ao teu momento de vida. Eu quero que você compreenda isso. Existem momentos bons, existem momentos ruins, mas a fidelidade de Deus não está atrelada ao momento em que eu estou vivendo. Entenda isso. Seja um momento bom ou ruim na minha vida, Deus ele permanece fiel porque Ele se revela fiel ao que é fiel, ao que vencer, está lá em Apocalipse, ao que vencer, ao que permanecer fiel. Deus então sempre se revela fiel aos seus filhos. Lições da fidelidade de José que servem para mim e para você. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2,13. Fidelidade é uma das características de Deus. Deus não desiste de você, Ele não abandona os seus filhos. Pode ter certeza que em nenhum momento Deus abandona um filho dele. E Ele não vira as costas para ninguém. Deus, quando Ele olha para os seus filhos, quando Ele olha para essa igreja, quando Ele olha para o teu coração, quando Ele olha para a tua família, Deus está olhando para vocês com um olhar de amor, porque Ele continuou amando, e Ele continua nos amando, mesmo nos momentos que nós somos infiéis a Ele, mesmo nos momentos em que nós duvidamos do amor dEle, mesmo nos momentos em que nós dizemos assim, Ele nos abandonou, o Senhor não olha para mim, Deus, o Senhor não vê a minha dor, o Senhor não está enxergando aí no céu o que eu estou passando, o Senhor não está vendo a minha aflição, Deus. José poderia ter feito tudo isso. Ele poderia ter feito isso sim ou não? Poderia. Seria um direito dele olhar para o céu e dizer, Deus, o Senhor esqueceu de mim aqui dentro desse calabouço, o Senhor já esqueceu de mim dentro de um poço, o Senhor já me esqueceu na casa daquele homem, agora o Senhor vai me esquecer dentro dessa prisão, Deus. Ele teria todo o direito de fazer isso, mas ele não fez. Porque ele entendia que tinha algo maior. A fidelidade de Deus era suficiente na vida de José. A fidelidade de Deus é suficiente para mim e para você. Só que esse Deus que nos ama tanto, e Ele permanece fiel, e Ele se revela fiel àquele que permanece fiel, Ele deseja que nós também sejamos fiéis. Ele deseja isso. Ele se mostra fiel, porque o desejo no coração de Deus é olhar e ver uma igreja fiel. Olhar um povo fiel, um povo que olha para Ele, um povo que o busca, um povo que tema Ele. Não por obrigação, não porque está com dor, não porque está com problema, mas porque isso nasce dentro do nosso coração. E é algo que vai apontar para Ele. A fidelidade tem que sempre apontar para o alto, sempre para Jesus. Ela não aponta para o homem, ela aponta para Jesus. É isso que nós precisamos entender. Segundo lugar, buscar a santidade como um grande tesouro. Precisamos buscar a santidade para a nossa vida como um grande tesouro, como aquele que encontra um grande tesouro. Buscar a santidade como um tesouro. Porque um tesouro é algo que é precioso, é algo que tem valor.
Precisamos buscar a santidade na nossa vida como quem busca um grande tesouro. Um tesouro realmente que muitas vezes fica escondido, mas está dentro de nós, escondido, e Deus está dizendo: vem, sede santos porque eu sou santo. Sede santo porque eu sou santo, eu sou irrepreensível, eu quero que você seja também santo no teu caminhar, no teu proceder. É isso, nós precisamos buscar a santidade como um grande tesouro, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Primeira coisa, Deus não te chamou para viver na impureza. Deus não nos chamou para viver na fofoca. Deus não nos chamou para viver uma vida totalmente descontrolada. Deus nos chamou para a pureza, para a santidade. 1 Tessalonicenses 4:7. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Gênesis 17:1. Deus deseja que sejamos santos, essa é a verdade. E Ele vai apontando para a palavra dEle, Ele vai dizendo: olha, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Ande segundo a minha vontade, segundo o meu padrão, segundo o meu propósito, segundo José, Marcos, Maurício, segundo o que eu estabeleci para a tua vida. E então você vai conseguir chegar em um lugar de santidade, buscando ela realmente como um tesouro. E é um tesouro. Nada como a gente poder levantar a cabeça e dizer: eu tenho me guardado, eu tenho buscado viver uma vida de integridade, eu tenho buscado viver uma vida de santidade. Nada pode apagar isso na tua vida. Lições de José, da fidelidade desse homem. Em terceiro, realizar a obra de Deus com zelo. Pensa num homem que fazia a obra de Deus com zelo, gente. Pensa num homem que não deixava nada para trás. Pensa um homem que realmente se dedicava. Pensa num homem que Deus dá inteligência, que Deus dá sabedoria, para ele conversar com reis, ele conversa com o escravo, ele conversa com o presidiário, ele conversa com os seus irmãos, ele conversa com as pessoas, mas ele também consegue conversar com o rei, ele consegue conversar com o faraó, porque Deus deu capacidade para esse homem, uma capacitação, para ele saber se colocar onde ele estava naquele momento, e a forma que ele deveria ser conduzido, e a forma que ele deveria realizar a obra de Deus. Precisamos realizar a obra de Deus com zelo. Zelo pelas coisas de Deus. Cuidado com as coisas de Deus. Cuidado com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, os talentos e os dons que o Espírito Santo colocou na tua mão, nas tuas mãos. Você precisa ter zelo. Não, vamos esconder, pastor, para não cometer nada de errado. Não, zelo é estar tendo um cuidado, até mesmo às vezes excessivo com as coisas de Deus. Então nós estamos na igreja, podemos quebrar as cadeiras. Não, zelo. Eu posso pegar uma bala e jogar o papel no chão, porque afinal de contas vai vir alguém aqui. Não, zelo. Zelo com as coisas de Deus, com aquilo que Deus mandou você fazer. Esse homem, ele era um homem zeloso, cuidadoso, ao extremo. Não lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Você pode ser zeloso e ser fervoroso no Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus vai dizer em Romanos 12:11, ser responsável. O que é ser zeloso, pastor? É ser responsável, atenção aos detalhes, realizar tudo com muito amor, com muita dedicação. Você não está fazendo nada para os homens. Se esse é o motivo que está te levando a fazer algo, meu irmão, eu quero te dizer que você já começou mal, porque a motivação do teu coração está equivocada. Porque a gente não tem que fazer as coisas para impressionar pessoas. Não, o zelo que eu tenho que ter pelas coisas de Deus é porque eu amo a Deus. E se eu amo a Deus, eu quero zelar pelas coisas de Deus, que Ele é o meu amado. Você não zela pela tua esposa? Você não zela pelos teus filhos? Você não zela pelo teu trabalho? Você não zela pelas coisas que Deus coloca nas tuas mãos? Nós zelamos. Precisamos zelar pelas coisas que Deus coloca nas nossas mãos. Sermos zelosos na casa de Deus e nas coisas que Deus nos dá. Em quarto, guardar o coração incorruptível. É fácil guardar o coração? Não é fácil. Mas é possível, é possível. Mas não é fácil, porque o nosso coração muitas vezes
é uma fábrica de idolatria. O nosso coração, às vezes, é uma fábrica de pecado. O nosso coração, muitas vezes, ele nos trai, ele nos engana. A gente acredita em pessoas, a gente acredita que está fazendo certo, porque o nosso coração, muitas vezes, ele nos trai, ele nos engana. Mas é possível, pastor, guardar o coração incorruptível? Lógico que é. O que a palavra do Senhor vai dizer? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Diga, toda a minha vida. Toda a tua vida depende de você guardar o seu coração com integridade, entendendo as motivações que estão dentro do teu coração. Qual é a motivação que te traz na casa do Senhor? Qual é a motivação que você tem para fazer o que você faz? Manter o coração puro, firme, protegido do mal. Proteja o teu coração do mal. É possível, é possível. A pergunta não é se é possível, a pergunta é: nós queremos guardar o nosso coração? A pergunta não é na possibilidade, mas a pergunta é se nós queremos realmente guardar o nosso coração. Porque muitas vezes são coisas que nos atraem, são coisas até mesmo que nós desejamos. Gente, vamos falar a verdade, aquele menino tinha o quê? 18, 20 anos nessa época. É fácil resistir ao convite da mulher? Só se ela fosse banguela, feia, desdentada. E eu não acredito que Potifar ia casar com uma mulher assim. É fácil guardar o coração? Não é fácil, mas esse jovem conseguiu. E ele nos ensina que é possível para nós guardar o nosso coração. Quando o nosso coração está alinhado, está na direção correta, quando ele está apontando para Jesus e o nosso coração aponta para Deus, aí nós temos força para resistir a esse tipo de coisas, a esse tipo de provação e de tentação. Proteger do mal. Em quinto, não desanimar diante das dificuldades. Pensa num homem que podia ter desanimado 1, 2, 3, 4, 5 vezes, foi José, diante das dificuldades que ele enfrentou. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Gálatas 6, 9. Mas vocês devem ser fortes, não se desanimar, pois o trabalho de vocês será recompensado. Sabe o que acontece? A gente pensa que Deus esquece do nosso esforço, ou Deus esquece, que Deus não percebe o trabalho que nós fazemos, achamos que Deus não percebe o nosso esforço. José podia estar passando por isso. Deus, eu sou zeloso com a tua obra. Deus, eu tenho guardado o meu coração. E é isso que eu recebo em retribuição, Deus. É isso, essa é a paga, Deus, para te servir, esse é o pagamento que eu recebi. E para dentro de uma prisão, Deus, quando eu guardei o meu coração, quando eu guardei os meus olhos, esse é o preço que eu estou recebendo, Deus, por tudo que eu fiz, por ser zeloso. Deus percebe o teu esforço. Deus, Ele percebe o nosso esforço. E Ele reconhece aquilo que nós fazemos. E nós seremos recompensados. Sabe qual é a dificuldade? Às vezes nós estamos esperando numa recompensa agora, para amanhã, para hoje. Aliás, eu quero ser recompensado já depois do culto. Se alguém quiser pagar uma pizza para mim, eu topo, eu vou junto com você. Eu quero já ser recompensado depois do culto. Ninguém disse amém, né? Glória a Deus. Né? Agora eu quero pagar a pizza para alguém. Alguém quer ir comigo aí? Olha aí, olha aí. Viu como é que é? Querem receber a recompensa rapidamente. Todo mundo quer ser recompensado. Imagina se José também tivesse com esse pensamento. Todo mundo deseja ser recompensado muito rapidamente. Mas Deus, Ele não esquece do nosso esforço. Deus, Ele não esquece do teu esforço. Ele não esquece daquilo que você está fazendo. Eu vi vocês todos que disseram amém. Eu não tenho caderno preto, porque o meu caderno é azul. Azul, tudo é azul. O céu é azul, o mar é azul, minha vida é azul, meu sangue é azul. Meu sangue de Jesus é vermelho, glória a Deus. Lições então da fidelidade. E penúltimo, firme nos princípios da palavra. Precisamos estar firmes nos princípios da palavra de Deus. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Salmo 119, 160. Crer na suficiência da palavra de Deus para a nossa salvação. Nós precisamos crer na suficiência da palavra de Deus. Esse homem, ele permanece firmado numa verdade, que é a palavra de Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a palavra, eu sou a verdade e eu sou a vida.
A vida está nele, é porque ele é a verdade, porque ele é o caminho. Então, José aprendeu rapidamente esse caminho de fidelidade e de santidade. Precisamos conhecer esse caminho de fidelidade e santidade, porque esse caminho vai nos levar para a vida. E a vida eterna em Cristo Jesus. E a nossa recompensa, ela é soberana, e ela é na eternidade, e ela pode também acontecer aqui, mas se não acontecer, saiba você que você tem uma recompensa eterna, de se guardar fiel e em santidade aqui nessa vida, e trilhar esse caminho na tua história e na tua jornada. E por fim, lealdade a Deus. Pensa num homem que foi leal a Deus. José foi um homem leal a Deus. Ele não foi perfeito. Depois ele quase mete os pés pelas mãos com os próprios irmãos dele quando eles vão buscar comida. Mas também depois de tudo que ele passou, mas ele é um homem que é leal a Deus. Trata o teu servo conforme o teu amor leal. E ensina-me os teus decretos, Salmo 119, 124. O amor de Deus é leal ao ser humano. Eu quero que você entenda isso. O amor de Deus é leal por você. E a pergunta para mim e para você, somos leais a Deus? Estamos sendo leais àquilo que Deus colocou nas nossas mãos? Olhe para as tuas mãos. Olhe para as tuas mãos agora. Olhe. O que você vê além de 5 dedos? O que você vê além dos teus dedos? O que você vê? Você vê que as tuas mãos, você pode usar ela para ser leal a Deus, ou você também pode usar as tuas mãos para ser desleal. Você pode usar as tuas mãos para ser desleal com a pessoa que você ama, com a pessoa que compartilha a vida com você. Nós podemos ser desleais de várias formas, de várias maneiras nós podemos ser desleais. Mas esse homem, ele mostra que a lealdade tem um fruto, e gera um fruto. E esse fruto chama-se o amor leal de Deus. Ensina-me os teus decretos, trata o teu servo conforme o teu amor leal. Será que nós podemos dizer isso para Deus? Deus, me trata com o teu amor leal nessa noite. Trata o teu servo. Deus, trata a minha vida com o teu amor leal, Deus. Porque eu tenho procurado ser leal ao Senhor, íntegro na minha caminhada, buscando a santidade. E ensina-me os teus decretos. O amor de Deus é leal a você. O amor de Deus é leal a você. Feche teus olhos. Pense em tudo que você ouviu nesse domingo, agora à noite. Pense nas lições de fidelidade de José para a tua vida e para a minha vida. Pense naquilo que esse homem abriu mão, o preço que José pagou para buscar a santidade. Pense no preço que esse homem pagou para ser fiel a Deus, para viver uma vida de fidelidade. Sai da casa do pai para ir ver os irmãos e nunca mais volta para a casa dos pais. Só vai voltar depois de muitos anos para reencontrar o pai dele. Esse homem, ele nos ensina muito sobre fidelidade. Imagina você acordar um dia e apenas pensar, é mais uma segunda-feira, pastor, é mais um dia, é mais uma semana que se inicia e você sai nesse dia, você sai nessa semana que está se iniciando e você na tua cabeça é mais um dia. José pensou isso, é mais um dia onde eu vou encontrar os meus irmãos, onde eu vou falar com os meus irmãos, onde eu vou ver as notícias deles e vou passar para o meu pai, dizer que está tudo bem. E nunca mais voltou para a casa do pai. Ele sai da proteção da casa do pai e vai se tornar escravo num país distante. Já vemos aqui o tráfico de pessoas acontecendo. José foi levado como escravo, mas ele não imaginava que naquele dia que ele estava saindo de casa, ele não iria mais voltar para a casa do pai dele. Por causa de circunstâncias, por causa de problemas, por causa de dificuldades, por causa de ódio, por causa de ciúmes, de inveja. Esse homem, ele vai nos ensinando, mas diante dessa dura realidade, uma dura realidade que José enfrentou mais de uma vez,
ele foi traído. Ele permaneceu fiel. Esse homem permaneceu fiel ao Deus dele, ao nosso Senhor e Salvador. Ele permaneceu fiel. Deus permanece fiel a você. Esse homem, ele vai buscar a santidade como um tesouro. Ele não se corrompe com as propostas do mundo, com a sedução, com o encantamento, não. Esse homem, ele busca a santidade como um tesouro escondido, e que ele deseja desfrutar daquele tesouro, porque ele vai colher depois lá na frente. É um homem que sai de casa e agora está diante dessa situação, mas tudo que vem nas mãos dele, ele faz com muito carinho, com muito amor, com muito zelo. E a bênção vai seguindo a vida daquele homem, conforme Deuteronômio. As bênçãos perseguirão e os alcançarão. A bênção de Deus alcançava José. Na casa de Potifar alcançou José, alcançou na cadeia, alcançou o Egito, ele no Egito. Então as bênçãos de Deus vão alcançando aquele homem. As bênçãos de Deus vão te alcançar, meu irmão, através de uma vida de santidade, de pureza, de fidelidade. Esse homem, ele guarda o seu coração da corrupção. Ele está envolto numa nação corrupta, numa nação idólatra, e ele consegue guardar o seu coração puro, incorruptível. Esse é José. Esse é um homem como eu e você, como um ser humano, e ele consegue guardar o seu coração da corrupção. Esse homem, ele não vai desanimar diante dos problemas, diante dos obstáculos, não. Ele olha para os obstáculos e diz: assim como eu venci o poço, assim como eu venci na casa de Potifar, assim como eu venci nessa prisão, eu vou vencer em Deus novamente. Ele olha para os obstáculos e aquilo é um combustível de fé para ele continuar na santidade e na fidelidade. Permanece firme nos princípios. É um homem que não se abala, é um homem que não desiste de permanecer firme, porque ele tem uma palavra, ele tem uma promessa. Você tem uma palavra, você tem uma promessa dada por Deus. Permaneça firme nos princípios. Seja leal a Deus. Seja leal àquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Seja leal. Não se corrompa. Não tem como nós sermos fiéis sem santidade. Não tem como nós buscarmos santidade sem fidelidade. Elas andam juntas. Não tem como separar fidelidade e santidade. Uma precisa da outra, uma sustenta a outra. Se eu busco fidelidade, eu estou buscando santidade. Se eu busco santidade, eu preciso ser fiel. Elas andam juntas, uma com outra, de mãos dadas, elas estão juntas. Em Cristo Jesus isso é possível. Não é uma utopia que eu estou falando aqui na frente. Em Cristo isso é possível. Viver uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de fidelidade. E o meu desafio para você é um só, e é bem simples, e é bem rápido, e é bem objetivo. Se você quer ser esse homem, essa mulher fiel, que quer buscar a santidade, só se coloque de pé aí no teu lugar. Eu não vou te chamar aqui na frente, mas eu quero orar por você. Se Deus falou com você, se você deseja ser alguém fiel, alguém que busca a santidade, alguém que não se dobra diante desse sistema falido, corrompido. Fidelidade a Deus, fidelidade às pessoas, fidelidade na sua família e santidade, porque isso agrada a Deus. Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui está o teu povo reunido, homens e mulheres, Pai, que já venceram, que já foram derrotados, homens e mulheres, Pai, que já se comprometeram várias vezes com o Senhor, homens e mulheres que já disseram: eu quero ser santo, eu quero ser fiel, mas em algum momento desistiram, fracassaram. Não, Senhor, agora, Pai, sustenta os teus filhos, Pai. Que sejamos homens e mulheres fiéis ao Senhor. Homens e mulheres que amem a santidade ao Senhor, Pai. Que a santidade esteja enraizada no meu coração, no nosso coração, Jesus, e a fidelidade também, Senhor.
Fidelidade ao Senhor, Deus. Fidelidade ao Senhor. Pai, o que eu sonho, Pai, é ver uma igreja santa, irrepreensível, fiel ao Senhor, fiel até o fim, fiel até a morte, Senhor. Para que todos nós que aqui estamos, aqueles que estão em casa também, possam ouvir naquele dia glorioso, Pai. Vinde, benditos de meu Pai, receber por herança o reino que eu preparei para vocês desde a fundação do mundo, ao que é fiel, ao que busca realmente a fidelidade e a santidade, Pai, através de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Nós te louvamos por essa noite, Deus. Nós te exaltamos, Deus, por essa noite. A ti seja a honra, a ti seja a glória, e a ti seja o louvor, Deus, dessa igreja que te ama, Senhor. Guarda, Pai, o nosso coração fiel, guarda a nossa vida santa e irrepreensível diante do Senhor, para aquele grande dia do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.